Você vai ver agora na íntegra a entrevista exclusiva que o ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, concedeu à Rede Globo. A entrevista durou 50 minutos, foi feita no gabinete do ministro em Brasília. Esta é a primeira entrevista de Antônio Palocci desde o começo da crise política, provocada pela revelação do aumento do patrimônio dele. Ministro, gostaria de começar essa entrevista perguntando ao senhor quanto que a empresa de consultoria do senhor, Projeto, faturou de 2006 a 2010, ano a ano. Veja, Júlio, todo o faturamento da empresa foi registrado nos órgãos de controle tributário, tanto da Prefeitura de São Paulo quanto da Receita Federal. Todo serviço prestado pela empresa foi feito a partir de emissão de notas fiscais regulares e todos os impostos foram recolhidos. Se tratava de uma empresa privada que prestava atividades privadas, que foi registrada em meu nome e de meu sócio na Junta Comercial de São Paulo. Portanto, eu não tive uma atividade reservada, tive uma atividade pública. Agora, os números da empresa são números que eu gostaria de deixar reservados, porque não dizem respeito ao interesse público. Agora, os contratos, sim, aquilo que eu fiz, o serviço que eu prestei, as empresas, como eu atendi as empresas que tinham contratos com o projeto, posso falar perfeitamente sobre eles. Agora, em relação aos ganhos, ministro, surgem alguns valores. A Folha de São Paulo deu, inclusive, que no ano de 2010, houve um faturamento de 20 milhões de reais e nos meses de novembro e dezembro, 10 milhões de reais só nesses 2 últimos meses, meses em que o senhor já estava participando da transição do governo. Esses valores são verdadeiros? Os valores podem ser aproximados, eu não tenho eles nesse momento, mas o que ocorre é que no mês de dezembro eu encerrei as atividades da empresa. Dado que ia assumir um cargo na Casa Civil, no governo federal, eu promovi o encerramento das atividades todas de consultoria da empresa. Todos os contratos que eu tinha há 2 anos, há 5 anos, há 3 anos, foram encerrados e eles foram quitados, ou seja, aqueles serviços prestados até aquele momento foram pagos nesse momento. Por isso que há uma arrecadação maior nesse final de ano, mas são contratos e serviços prestados. Hoje, por exemplo, a empresa não tem mais nenhum contrato, nenhuma arrecadação, nenhum valor. Ministro, eu queria esclarecer exatamente esse ponto, que o senhor explicasse para a gente. Porque normalmente uma empresa, quando ela vai encerrar os trabalhos, ela reduz o faturamento. Ela tem que pagar impostos, ela tem que se organizar, né? E o senhor disse que nessa última fase, nesses 2 últimos meses, o faturamento aumentou muito. Como que é isso, ministro? Não, veja, não aumentou muito. Apenas você tem um faturamento maior nesse período em relação a outro período do ano, porque neste período eu fiz o encerramento dos contratos que previam pagamentos ao longo do tempo. Como eu antecipei o encerramento desses contratos, os serviços prestados até aquele momento foram pagos nesses momentos. Muitas vezes estavam previstos para ser pago 1 ano depois, 6 meses depois, ou quando se concluísse um determinado empreendimento de uma empresa. Como por força da minha entrada no governo, eu deveria, como fiz, encerrar as atividades da empresa, então nesse momento esses contratos foram encerrados e os serviços que tinham sido prestados até aquele momento foram pagos nesse momento. Mas não foram, evidentemente, serviços prestados naquele mês. Foram serviços prestados ao longo de anos. Eu tinha, por exemplo, contratos de 5 anos. Mas nesse período, ministro, então o senhor não estava recebendo nenhum dinheiro, já que tudo foi quitado no finalzinho? Em relação a alguns contratos não estavam, eles eram previstos de ser pagos no final de um determinado empreendimento, de um determinado projeto. Não é? Então, neste caso, aquilo que foi realizado de serviços até aquela data foi pago nesse momento. Agora, em relação... Porque eu entendo que as pessoas ficam em dúvida, mas por que se o trabalho teria sido realizado naquele mês? Não se trata disso, se tratam de contratos longos. Como eu disse, alguns de 4, 5 anos de duração. Deixa eu ver se fica mais claro, ministro. Então, o senhor prestou o serviço, não recebeu durante esse período e só recebeu lá no final? No final. Mas isso se deve o quê? A cláusula de sucesso? Não, se deve a projetos em andamento. Os projetos que não estão concluídos, eles têm uma previsão de pagamento ao final. Como eu interrompi os pagamentos em dezembro, porque encerrei as atividades da empresa, então foi pago o serviço prestado até aquele momento. Agora, o senhor tinha cláusulas de sucesso nos contratos? Não, tinha previsão de ganhos em relação ao desenvolvimento de projetos. Mas como especificamente? Especificamente, se eu atuava para indicar um novo empreendimento para uma empresa, ao final daquele empreendimento, você tinha um ganho em relação àquela consultoria que foi dada para esse empreendimento.
Como eu encerrei em dezembro, então me foi pago, não o valor total em alguns casos, mas o valor do serviço prestado até aquele momento. Mas isso não parece que o senhor tinha um ganho adicional se o senhor conseguisse garantir que certos negócios fossem fechados? Não, eu não trabalhava na garantia de negócio. Eu trabalhava na consultoria, no aconselhamento a empresas, em cenários econômicos, em discutir com as empresas quais eram as perspectivas, quais eram os riscos. Por exemplo, lhe dar um exemplo objetivo, concreto. Na crise de 2008, muitas empresas para as quais a Projeto dava consultoria estavam com contratos contratos chamados derivativos cambiais, ou seja, contratos vinculados à moeda americana, ao dólar, quando o mundo naquele momento estava entrando em crise. Então eu atuei muito nesse momento para orientar empresas a se desfazer de contratos em dólar na medida em que o dólar poderia ter variações bruscas naquele período, o que de fato veio a ocorrer. Então, muitas empresas que não desfizeram esses contratos tiveram dificuldades. Esse tipo de aconselhamento, de consultoria, ele tem um valor definido em contrato. Agora, eu não recebi todos os valores ao longo do tempo. Existiam alguns valores a serem pagos no final do contrato. Como encerrei todos os contratos em dezembro de 2010, é natural que tenha um valor maior aí. O senhor chegou a dizer numa reunião que ganhou dinheiro trabalhando com fusões e corporações, em reuniões com os senadores do PT. Inclusive, o senador Suplicy revelou que o senhor informou ter ganho R$1 milhão numa incorporação. O senhor sabe que incorporações exigem aval de órgãos do governo, como o CAD, como o Banco Central, e que, pela lei, um funcionário público não pode atuar junto a órgãos públicos em defesa de empresas privadas. Eu queria saber como é que o senhor explica essa atuação do senhor nessas incorporações. Perfeitamente, a sua colocação está correta, ou seja, uma pessoa que atua no ambiente público, como atuava como deputado, não poderia atuar em nome de empresas privadas junto a órgãos públicos. Por isso eu tenho esclarecido e reafirmo aqui pela oportunidade que a minha empresa jamais atuou junto a órgãos públicos, ou diretamente prestando consultoria para órgãos públicos, ou representando empresas privadas nos órgãos públicos. Mas essas empresas para as quais o senhor trabalhou, elas tinham interesses no setor público? Elas estavam fazendo negócios com o setor público? Não, eu nunca participei. Quando uma empresa privada tinha negócio com o setor público, eu nunca dei consultoria num caso como esse. Até durante a semana, jornalistas me perguntaram sobre isso, eu pude esclarecer casos concretos que me foram apresentados, mas em nenhum momento eu participava de um empreendimento, vamos dizer, que envolvesse um órgão público e um órgão privado. Um fundo de pensão de empresa pública com uma empresa privada. Nunca participei disso. O que eu fazia era uma consultoria para empresas privadas. Se a empresa tinha uma necessidade junto a um órgão público, ela tinha lá seu departamento ou a sua prestação de serviço para isso. Eu não fazia isso porque isso a lei não me permitia. E eu tinha perfeita clareza do que a lei permitia ou não permitia. Esse projeto que eu te descrevi, por exemplo, de aconselhamento para contratos em dólar, por exemplo, isso é um aconselhamento ou uma consultoria que eu posso dar. Isso a legislação não me impedia de dar esse tipo de consultoria. Agora, essa incorporação específica, o senhor confirma que fez? Não, veja, o que ocorreu ali, até o senador depois enviou um e-mail que ele me deu cópia, que ele não tinha dito aquilo. Né? Ele enviou aos meios de comunicação. O senhor não participou então de nenhum negócio de fusão? Na verdade, ali eu estava falando com os senadores, em tese, como estou explicando para você aqui, estou falando em tese como funcionavam esses contratos, não era um caso específico que eu estava tratando. Agora, o senhor então não participou de nenhuma incorporação, não deu consultoria para nenhuma incorporação ou fusão de empresas? Não, eu participei sim, eu dei consultoria para empresas que ao longo das suas atividades fizeram aquisição de outras empresas. E o senhor teve esse faturamento de R$1 milhão? Não, esse caso era um caso em tese, não era um caso concreto que ele se referia. Eu sei que um exemplo. Eu sei que o senhor não quer falar especificamente sobre números, mas o senhor disse que em 2010 foi mais ou menos esse valor, cerca de 20 milhões. Nos 3 anos anteriores, 2006, 2007, 2008, 2009, desses anos, o senhor faturou quanto? Próximo desse valor? Não, foram valores inferiores. A empresa foi ampliando a sua atuação, ampliando o seu faturamento naturalmente. Né? Eu comecei a empresa em 2006, antes mesmo de ser deputado. E aí comecei a estabelecer os contratos da empresa. Mas insisto com você que isso é muito importante.
todos os contratos da minha empresa, que era uma empresa privada, com empresas privadas. Nunca que uma empresa privada precisou de uma atividade pública ou de um órgão público, a minha empresa tenha atuado nesses casos. Porque aí eu tinha clareza que isso não poderia ser realizado. Todos os ganhos do senhor e da empresa estão registrados na Receita? Todos os valores que foram pagos para a empresa estão religiosamente registrados na Receita Federal. Para todos eles existe a informação do imposto pago. Eu tenho na Receita Federal, isso está disponível no site da Receita, a certidão de total quitação de impostos junto à Receita. Quanto que o senhor pagou de... A Receita, só para lhe informar, a Receita nunca produziu uma multa contra a minha empresa, porque todos os impostos foram recolhidos adequadamente. Quanto é que o senhor pagou de imposto de renda para a empresa? Não tem esse número aqui, mas foram todos os impostos devidos em relação a todas as notas fiscais que eu emiti. A empresa emitia notas fiscais eletrônicas, portanto, são notas que ficam registradas nos sistemas, não podem ser apagadas. Mas é possível, o senhor pode dar acesso a gente a esse valor que o senhor pagou do imposto de renda? Olha, esses são dados reservados da empresa. Se eles forem necessários, se o procurador solicitar, Procurador-Geral da República, eu vou informá-lo adequadamente. Se isso precisar um dia ser comprovado em alguma apresentação, esses dados não são secretos, eles estão disponíveis. Isso que eu queria deixar bem claro, esses dados não são secretos para mim, esses dados estão disponíveis para os órgãos de controle. Essa semana, algumas pessoas, com legitimidade da oposição, questionaram coisas em relação à empresa, que a empresa poderia ter averiguação na COAF, na Receita Federal, e a COAF emitiu uma nota dizendo que não havia nada de irregular da empresa na COAF. A Receita Federal emitiu certidão de total regularidade da empresa. Agora, ministro, o senhor não se... o senhor poderia divulgar esse número? O senhor não se ficaria contra, não se posicionaria contra a divulgação desse número? Veja, eu acho que é adequado que eu dê todas as informações ao Procurador-Geral da República. Informações públicas, darei todas aquelas que forem de interesse público, como eu estou fazendo com você. Como funcionava a empresa, quando eu fechei a empresa, onde ela se registrou, que tipo de trabalho ela fazia, tudo isso são informações normais. Se houver qualquer outra dúvida, eu não tenho dificuldade em dialogar sobre essas questões. Mas os dados que são dados reservados são dados reservados. Por que o senhor não divulgou a lista de clientes? Essa é uma pergunta muito importante que você me faz. Muitas pessoas me pediram para divulgar a lista de clientes. Veja, a semana passada uma empresa admitiu que teve contratos comigo. O que aconteceu? Deputados da oposição foram imediatamente apresentar uma acusação grave contra essa empresa, que ela teria conseguido restituição de impostos em tempo recorde por minha intermediação. Veja a gravidade da afirmação. O senhor nega isso? Não sou eu que nego. 2 horas depois, a Receita Federal divulgou um relatório mostrando que a Receita Federal tomou a decisão dessa empresa, em relação a essa empresa, quase 2 anos depois de requerida a devolução do imposto e por determinação judicial. Agora, aí, ministro, cabe aqui um parêntese, porque a Justiça, na verdade, e eu li o despacho do juiz, a Justiça diz que a Receita deveria decidir. Não, dar informações, prestar informações sobre aquela empresa específica, porque o tempo da prestação de informações teria passado. Mas a Receita não apenas não recorreu, como resolveu pagar de imediato, quando o prazo para ela pagar esse imposto seria até de 5 anos. Por isso pairou uma grande dúvida. A decisão da Justiça foi que a Receita Federal tomasse a decisão. Qual era a acusação? Que a empresa teria recebido em 44 dias a restituição. A segunda restituição, porque são 2 impostos. Né? E o processo correu mais de um ano. São 2 impostos, um de 2008 e um de 2009. E a entrada foi próxima. Esses 44 dias foi depois da entrada do pedido do segundo imposto. 44 dias depois, a Receita Federal mandou pagar esse segundo imposto com o primeiro que havia sido solicitado, num total de pouco mais de 9 milhões de reais. O primeiro que havia sido solicitado há quase 2 anos. Quase 2 anos. Pois é, então não se pode falar em tempo recorde, não se pode inferir a partir daí que eu tenha atuado no caso. Mas o senhor com a experiência... Por que eu estou dizendo isso para você, Júlio? Me permita. Eu não divulgo o nome de terceiros, o nome de empresas que são idôneas nas suas... são empresas renomadas nos seus setores, porque como há um conflito político, eu como um homem público me disponho a dialogar nesse conflito político. Agora, eu não tenho o direito de expor terceiros nesse conflito, a não ser que alguém
levante um problema ocorrido em relação a uma empresa. Aí sim a própria empresa vai se manifestar. Agora, eu não posso expor contratos que tive com empresas privadas, renomadas inclusive nas suas áreas, num ambiente de conflito político. Então o senhor não vai divulgar a lista de clientes? Não devo fazê-lo. Acho que não tenho o direito de fazer a divulgação de terceiros. Eu acho que eu devo assumir os esclarecimentos relativos à minha empresa, a não ser que alguém alegue alguma irregularidade, porque não foram alegadas irregularidades. A minha empresa foi uma empresa regular, uma empresa que pagou impostos. Se o procurador decidir avaliar alguma coisa, vai ter todas as informações para avaliar, não há dúvida quanto a isso. Ministro, apenas para concluir esse caso dessa empresa que o senhor citou, que conseguiu a devolução do imposto de renda na Receita Federal. O senhor, ex-ministro da Fazenda, sabe que a Receita Federal normalmente recorre dessas decisões da Justiça. O senhor acha normal a Receita Federal não ter recorrido? Veja, aqui, indo mais especificamente nesse caso, a Receita não aceitou o pleito da empresa. A Receita pagou em parte o pleito da empresa. E a empresa que recorreu à Justiça. Então o caso está sob júdice. Hoje ele está sob júdice por reclamação da empresa. Então é difícil você falar em privilégio, em pagamento em tempo recorde, numa situação em que há um conflito judicial com a Receita Federal. E mais, as pessoas inferirem que tudo isso tem acontecido por meu intermédio. É uma suposição inadequada. O senhor nunca fez nenhuma gestão nesse sentido? Nunca fiz nenhuma gestão em relação à Receita Federal ou qualquer órgão público. Por isso, essa é a questão, Júlio, que me faz me sentir sem direito de apresentar nomes de empresas nessa discussão. Eu me disponho a fazer o diálogo que for necessário, a discussão que for necessária sobre essas questões, mas não acho justo expor empresas num ambiente político conturbado, num ambiente de conflito. Se empresas forem feridas com isso, a perda em relação à sua imagem, etc., ninguém pode repor. Então eu prefiro assumir pessoalmente a explicação dessas coisas do que expor uma série de pessoas e empresas. Mas, ministro, o senhor poderia pelo menos dizer em que setor que essas empresas atuam, que tipo de negócios foram feitos? Eu atuei em setores de indústrias, trabalhei na consultoria para vários segmentos de indústria, não é? Trabalhei no setor de serviços financeiros, no setor de mercado de capitais, para bancos e empresas, fundos de mercado de capitais. Fundos trabalham principalmente com investimentos em outras empresas privadas, não é? E trabalhei em empresas de serviços em geral. Então veja, é um conjunto de empresas que pouco tem a ver, por exemplo, com obras públicas, com investimentos públicos. São empresas que vivem da iniciativa privada e que consideraram útil o fato de eu ter sido ministro da Fazenda, de ter acumulado uma experiência na área econômica, de conhecer a área econômica. Depois que eu deixei o Ministério, fiquei 4 meses respeitando a quarentena e só depois disso que passei a prestar serviço de consultoria. Muitas empresas consideraram esses serviços úteis, por isso fizeram esses contratos. Agora, são contratos de caráter estritamente privado, Júlio. Eu te lhe afirmo, sem nenhum constrangimento, que eu não atuei em órgãos públicos. Ministro, quantas empresas o senhor chegou a atender ao mesmo tempo? Olha, eu te diria que em torno de 20 a 25 empresas, porque na verdade eu iniciava contratos, alguns contratos iam encerrando e iniciando outros. Eu tive, no momento de maior número de empresas, em torno de 20, 25 empresas. Agora, ministro, a pergunta que se faz necessária, como o senhor, uma pessoa extremamente atarefada, o senhor era deputado federal, no último ano de 2010, o senhor já estava ajudando a coordenar a campanha presidencial da presidente Dilma Rousseff. Como é que o senhor encontrou tempo, com tantas empresas assim no portfólio do senhor, para dar consultoria? Veja, Júlio, eu não era diretor das empresas. Me foi oferecida muitas vezes participar em diretoria de empresas, o que não é proibido, não seria proibido. Também participar de conselhos de empresas. Eu não aceitei essas proposições, porque isso talvez não permitisse que eu desempenhasse as minhas funções de deputado. Agora, o trabalho de consultoria é um trabalho de aconselhamento. Por exemplo, nesse exemplo que eu lhe dei sobre os contratos cambiais das empresas, isso é um trabalho que você faz não com muito tempo, mas com muita precisão. O valor que isso tem para as empresas não é um consultor passar 30 horas trabalhando para ela.
mas é dar uma boa sugestão, uma boa orientação para a empresa, no sentido de que ela não cometa um erro em termos de uma contratação de financiamento que ela pode fazer e que pode lhe dar uma perda extraordinária, como nesse caso ocorreu. Então, o valor desses contratos diz respeito ao valor dessas consultorias, não ao tempo de trabalho. Ainda assim, ministro, não seria muito trabalho, porque isso é uma dedicação muito grande. O senhor tem que fazer toda uma análise de mercado, uma análise de contingência, tem uma série de informações, apresentar para eles um trabalho detalhado. O senhor já desempenhou o trabalho de deputado federal, o senhor pegou algumas relatorias importantes naquela época, e em 2010 o senhor já estava envolvido numa campanha presidencial. Eu sou uma pessoa que trabalho bastante, como você viu no Congresso Nacional, eu relatei várias questões importantes, né? Questões inclusive que contrariavam muitas empresas, muitas das quais que eu trabalhava como consultor. Por exemplo, fui relator da CPMF, da renovação da CPMF. Você sabe que o setor industrial, o setor financeiro se colocou contra a renovação desse imposto. Nós aprovamos na Câmara a renovação e eu fui relator dessa renovação, mostrando que eu separei claramente a minha atuação como agente político, como agente público, da minha atuação como consultor de empresas que estavam num contrato privado. Eu não misturei interesses dessas empresas privadas na minha atuação como agente público. Agora, ministro, muitas empresas tradicionais no ramo, com muitos anos, com larga experiência, com dezenas de profissionais, não tiveram um faturamento tão alto como, por exemplo, o senhor admitiu em 2010, faturamento muito alto. Não é difícil de aceitar a tese de que, na verdade, o senhor, como a principal pessoa, o consultor, tem um faturamento tão alto quanto outras empresas com uma estrutura muito maior e com muito mais experiência e profissionais competentes não consigam ter esse faturamento? Não, eu respeito essa questão. Acho que existem muitas empresas com profissionais muito competentes, mas não sei se elas não têm bom faturamento. Eu acredito que elas tenham também resultados muito importantes. A diferença da minha empresa para as demais em relação a esse ano de 2010 é o que eu expliquei. Esse ano eu encerrei todos os contratos e todo o trabalho realizado foi quitado neste momento. Foi essa característica desse ano que que lhe dá essa impressão, que faz você colocar essa pergunta. Mas, em geral, a arrecadação da empresa era compatível com boas consultorias do mercado. Mas nos anos anteriores o faturamento do senhor também era... Não era desses valores. Mas era assim, metade desse valor? 30%, 20% desse valor? Algo nesse sentido. Nesse com 20%, ministro? 30%? Se você me permitiu, eu respeito todas as suas perguntas. Respeite o direito de eu não falar em valores. Ok, ministro. Então, mas eu às vezes insisto nisso porque... Fique à vontade, por favor. Porque nós temos que considerar que as pessoas que esperam as respostas dos senhores esclarecimentos, elas querem detalhes dos contratos, das negociações, dos números, até para que elas possam fazer uma análise, porque não se pode esperar que o senhor como homem público, um homem de negócio até poderia, né, mas o senhor como homem público sabe que o homem público ele tem que não apenas ser honesto, como parecer honesto também. O senhor acha que sem dar essas informações de detalhes, o senhor vai conseguir convencer as pessoas, a opinião pública? Júlio, o meu papel é cumprir as leis rigorosamente. Eu não tenho opção de não cumprir rigorosamente a lei, porque nenhum cidadão tem. Eu não teria porque eu não estou acima da lei. Por isso, quando fiz minha empresa, eu tomei todas as providências no sentido dela ter uma existência legal, dela emitir notas fiscais, dela se registrar na Receita Federal, no serviço tributário da prefeitura onde ela existe. Eu tomei todas as providências, todos os bens da empresa são registrados em cartório, em nome da empresa. Tudo está literalmente registrado e adequado. Quando eu vim ao governo, eu entreguei à Comissão de Ética da Presidência da República todas as informações das medidas que eu tomei. Quais foram? Encerrei a empresa, as atividades de consultoria. Nenhuma atividade de consultoria é feita hoje pela empresa nesses últimos 6 meses. Portanto, hoje eu não atuo. Nós estamos conversando sobre a empresa, sobre a atuação no passado dela. Hoje eu não atuo na empresa e cumpri aquilo que a lei dizia que eu devia cumprir como ministro. A Comissão de Ética recebeu todas as informações e disse que não havia nada de errado. A Procuradoria Geral me pediu informações, todas foram entregues durante a semana, dei todas as informações sobre essa questão ética. Então vamos ver a avaliação desse organismo. Quando a Receita Federal diz que não há pendência da minha empresa na Receita Federal, tenho certeza que você considera isso uma informação relevante, assim como o seu telespectador. Quando o COAF, que é o órgão que controla a movimentação financeira,
diz que não há qualquer investigação sobre a minha empresa, tenho certeza que você considera isso também informações relevantes. Sem dúvida, são informações relevantes, ministro. Mas assim, quando o senhor, com um papel importante que o senhor teve, por exemplo, em 2010, o senhor era um deputado muito influente, né, nesse período em que o senhor esteve na Câmara. Em 2010, quando o senhor veio ajudar na coordenação da campanha presidencial, o senhor passou a ser uma pessoa ainda mais importante. Né, o senhor sempre foi uma pessoa muito elogiada pela capacidade, articulação, não fica, se a gente não dá todas as informações, não fica parecendo que alguns clientes foram atrás do senhor, não atrás da expertise do senhor, mas atrás de favores futuros? Não, eu não acredito que nenhuma pessoa tenha essa inclinação, né? Eu posso te afirmar, e afirmar categoricamente, que toda a arrecadação da empresa se deu a partir de contratos. E não estou dizendo que essa informação que eu estou lhe dando ficará secreta, ela será fornecida aos órgãos de controle. Essa que é a questão fundamental, Júlio, que eu quero que você compreenda. Nenhuma informação da minha empresa é secreta. Eu não estou dizendo que não darei satisfação aos órgãos de controle, estou dizendo o contrário. Todas as informações tributárias já estão nos órgãos de controle e todas as demais informações serão prestadas aos órgãos da Procuradoria-Geral da República. Portanto, toda a vida da minha empresa estará disponível para os órgãos de controle. Essa é a minha obrigação fazer, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. E essas pessoas responsáveis por isso, se observarem alguma questão, vão me notificar, vão pedir para eu explicar e não há problema com isso. O senhor falou que prestou todas as informações à Comissão de Ética da Presidência da República. Do ponto de vista ético, o senhor acha que manter clientes, ter algumas relações, consultorias com clientes, empresas privadas, o senhor tendo sido uma pessoa com tanta influência no setor público, o senhor acha que isso não fere um pouco a ética? Não, a ética, Júlio, é regulada na União por normas e leis. Por exemplo, em relação a um ministro da Fazenda, o que diz o Código de Ética e a lei? Que ele não pode trabalhar na iniciativa privada até 4 meses depois de deixar o governo. E se você observar, a minha empresa passa a existir exatamente depois desses 4 meses. Então a ética não é um conceito abstrato. Você tem muita razão em perguntar e é uma questão muito fundamental. Mas a ética é um conceito regulado por normas e leis. E a lei diz 4 meses depois um ministro da Fazenda não pode atuar. Comecei a minha empresa exatamente 4 meses depois que deixei o Ministério da Fazenda. Portanto, do ponto de vista legal e do ponto de vista ético, essa questão está absolutamente coberta. Depois a lei dizia, um deputado pode atuar na iniciativa privada, um ministro não pode. Por isso, quando deixei de ser deputado, em dezembro passei a ser ministro, interrompi as ações da minha empresa. Agora, ou seja, todos os critérios legais e todos os critérios éticos estão absolutamente Agora, nesse período em que o senhor tinha acesso a informações privilegiadas, porque o senhor era, de fato, uma pessoa muito importante para a construção do governo que viria, o senhor participou do governo de transição. Nesses meses de novembro e dezembro, quando o senhor já estava participando ali, o senhor não acha que com informações privilegiadas que eu tinha acesso, o senhor não deveria já ter encerrado antes a empresa? Naquele período eu estava exatamente encerrando os contratos, Júlia. Esse foi o ali o senhor não fez nenhum negócio mais? Não fiz nada novo naquele período. Eu fiz, nesse período, depois que fui convidado, que encerrou a eleição, fui convidado a participar do governo da presidenta Dilma, eu me ocupei de encerrar a empresa. E aqui na transição eu fiz um papel de coordenação política, eu não fiz o trabalho econômico, eu já não era nesse período, como não sou neste governo atual, atuante da área econômica, não é? A transição não foi feito um trabalho específico de informações especiais, foi um trabalho político. Você acha que isso não gerou nenhum constrangimento? Não, de forma alguma, nem constrangimento, nem conflitos, na verdade, porque a minha atuação, desde a campanha eleitoral até depois da campanha eleitoral, foi uma atuação essencialmente política. Ministro, eu insisto nessa tese, como convencer a pessoa, o cidadão comum que está assistindo a gente, que sabe que o senhor é uma pessoa importante, sabe que o senhor tinha acesso a informações privilegiadas e que o senhor teve negócios com empresas privadas. Como convencer a ele que não ficou uma relação que pode, de alguma certa forma, gerar benefícios para essas empresas no futuro? Veja, Júlio, quando você desempenha uma atividade privada, você tem contas a responder. E tem a transparência exigida não só para quem é agente público, como para empresas que são abertas no mercado de capital, etc. Elas têm que difundir informações e informar os órgãos de controle. Essas informações são informadas assim. Por exemplo, você pode me colocar, não, mas
E se um cidadão tiver dúvida se você pagou os impostos? Esse cidadão pode acessar o site da Receita Federal e ver que lá existe uma certidão negativa de débito, ou seja, uma certidão de regularidade com a Receita Federal. Não é preciso a pessoa saber o contrato da empresa A, ou da empresa B, ou da empresa C, a não ser que alguém, um agente público ou uma pessoa qualquer, queira colocar em dúvida uma determinada coisa. Então, essa coisa pode ser avaliada. Os procuradores estão presentes nessa situação justamente para isso. Agora, se houver uma dúvida, você avalia essa dúvida. Agora, como eu vou explicar para uma pessoa que eu paguei impostos? Através da certidão da Receita Federal, não pode ser de outra maneira. Se eu falar em dúvida, deixa eu colocar uma dúvida que ficou sobre um relatório do COAF, que revelou que a empresa do senhor Projeto teria feito movimentações atípicas, né, porque a Polícia Federal estava investigando uma outra empresa e essa movimentação atípica dessa empresa, da Projeto, envolveu essa empresa. Como foi isso? Não, na verdade, houve uma informação nos jornais, num determinado periódico, dizendo que a COAF havia dito que a minha empresa tinha movimentação atípica. Primeiro vamos entender que é movimentação atípica. Atípica é aquilo se você paga sempre uma determinada prestação de um compromisso, se um mês você compra um imóvel, essa movimentação é atípica, até que você demonstre que foi a compra de um imóvel. Então não é necessariamente uma ilegalidade, mas nem isso, nem a movimentação atípica houve em relação à minha empresa. O COAF veio a público nesse dia, e emitiu uma nota. Não teria sido a compra do imóvel da empresa de 6 milhões e 600? Não. 3 milhões primeiro e 3 milhões e 600 depois? Isso seria até natural, mas não foi isso que aconteceu. Nesse caso, a COAF veio a público. Mas esse imóvel que o senhor comprou dessa empresa, não? Não. Eu não sei quem é essa empresa. Essa segunda empresa eu desconheço, não me foi informado. Mas nesse dia foi dito no jornal que a minha empresa Projeto tinha feito uma movimentação atípica, diz a COAF. A COAF veio e disse, não há movimentação atípica registrada na COAF por essa empresa. Essa informação não foi dada à Polícia Federal. A COAF escreveu e assinou isso. Portanto, negou a afirmação, mas ela, no dia seguinte, saiu em outro jornal e continuam falando sobre isso. O senhor desconhece qualquer tipo de investigação? Eu entendo quando as pessoas têm dúvida. Agora, quando o órgão diz não há, a informação não é correta, e a Polícia Federal no mesmo dia disse não há investigação sobre a empresa Projeto, o senhor não sabe nem do que se trata? Nem sei que empresa é essa. Nem sei. Agora, ministro, a oposição tem sido muito crítica com o senhor porque o senhor não se dispôs a ir prestar informações no Congresso Nacional. O senhor que é uma pessoa que veio de lá. Por que o se recusa a ir ao Congresso Nacional? Veja, eu não me recuso a ir ao Congresso Nacional, até porque estive no Congresso Nacional durante 4 anos, até dezembro. Tenho uma boa relação com os membros do Congresso Nacional e tenho, essencialmente, muito respeito pelo Legislativo, pelo Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Ocorre que, diante da situação colocada, alguns partidos se apressaram em fazer denúncias em relação a esse episódio ao Procurador-Geral da República. 3 partidos de oposição fizeram isso, estão dentro da sua legitimidade. A minha prioridade, a partir daí, é responder às requisições da Procuradoria. Eu não vou transformar esse debate num palco político, num enfrentamento político. Não quero fazer nenhum tipo de enfrentamento. Quero dar explicações claras, como você me permite fazer aqui. Quero sim fornecer todos os dados ao procurador, mas não me interessa fazer um embate político. Mas não seria, ministro, interessante o senhor ir ao Congresso para esclarecer algumas questões que circulam nos bastidores? Por exemplo, circulam rumores vindo até de colegas de governo, do partido, de que haveria doações de campanha misturadas com o faturamento da empresa do senhor, a Projeto. Em função de 2010, o senhor está participando de uma campanha. Não seria melhor o senhor ir lá esclarecer isso, por exemplo? Agora o senhor tem a oportunidade. Até poderia ir, mas te agradeço a oportunidade de fazer aqui. Essa seria uma irregularidade bastante grave, por isso jamais eu procederia uma coisa dessa natureza. Ou seja, qual é a sua pergunta? Haveria mistura de recursos de campanha com recursos da empresa e das suas atividades? Te digo, não existe nenhum centavo que se refira à política ou à campanha eleitoral. Nenhum centavo. O senhor não participou desse processo de arrecadação de dinheiro? Não participei. A minha atividade na campanha foi uma atividade política. E jamais, veja,
Júlio, e insisto, agradeço a pergunta, que ela me permite esclarecer uma coisa importante. Se você ouviu isso, porque alguém pode pensar assim, e respeito que uma pessoa possa pensar que por eu ser um agente público e por eu ter uma empresa, que eu possa misturar uma coisa com a outra. Lhe afirmo categoricamente, nunca misturei atividades da empresa Projeto com atividades políticas eleitorais. Ministro, colegas de partido têm pedido ao senhor explicações públicas, o senhor sabe disso. Inclusive, ontem a Executiva Nacional do PT se reuniu e não soltou uma esperada nota mais contundente de apoio ao senhor. Ao que o senhor acredita essa falta de apoio de alguns setores do partido? Veja, eu respeito muito as pessoas do meu partido e dos demais partidos da base, e mesmo os da oposição. Nesse momento de embate político e no cenário do embate político, é normal que as pessoas se manifestem, umas mais intensamente, outras menos. Algumas pessoas tenham dúvidas. Eu tenho recebido apoio muito significativo de todas as lideranças do PT, mas respeito aqueles que pedem para que eu dê uma explicação. Respeito, se eles pedem uma explicação é porque alguma dúvida existe. Eu tive recentemente numa reunião com toda a bancada de senadores do PT, eles me pediram, como você está me pedindo agora, me pediram, explique isso, explique a atividade da empresa, como que você fazia para conviver a atividade da empresa com a sua atividade parlamentar. E eu fiquei um tempo grande com eles, dando explicações em relação a essa questão. Então não me ofende o fato de existir pessoas do meu partido ou mesmo da oposição que me cobrem explicações. Como eu disse, o homem público tem sempre que estar sujeito a dar explicações. Nós não estamos acima da lei, nós temos que respeitar a lei. E eu vou dar explicações naturalmente, como você me permite fazer hoje, em alguns casos colocados. Agora, por enquanto está descartada a ida do senhor ao Congresso. Veja, essa é uma decisão do Congresso Nacional, não é uma decisão minha. Eu não tenho dificuldade de dialogar com os partidos, de dialogar com as lideranças, mas nessa primeira fase eu acho que o mais importante era eu prestar informações aos órgãos de controle. O senhor tem feito apelos aos colegas de partido, aos colegas da base, para que não seja esse o momento agora, que eles não aprovem agora? Não, eu não tenho atuado nisso. Isso é uma questão que a própria atuação parlamentar e os líderes do Congresso e do governo definem a sua atuação. Mas eu digo a minha opinião para você, que na verdade diante de situações como essa, o Brasil tem instituições. As instituições brasileiras funcionam. Então se há um momento em que atua a Câmara deve funcionar atuando. Se há um momento em que atua a Procuradoria da República, ela deve receber todas as informações. Então, cada momento, se você faz o encaminhamento das questões da maneira adequada. Nesse último período, eu me dediquei a prestar informações aos órgãos de controle. E vou fazer todas as informações que me foram solicitadas. Júlio, minha empresa não tem nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder. Tudo que eu fiz foi dentro da legalidade, do maior rigor ético. Então, eu vou informar tudo aquilo que for solicitado pelos órgãos competentes. Agora, ministro, do ponto de vista político, esse desgaste gerado no Congresso, o senhor sabe que é grande. O senhor está num cargo extremamente importante, talvez o segundo cargo mais importante do país. O senhor hoje se considera plenamente capaz de continuar conduzindo as suas tarefas no governo diante dessa crise? Veja, Júlio, não há uma crise de governo, há uma questão em relação à minha pessoa. Eu prefiro encarar assim e assumir plenamente a responsabilidade que eu tenho nesse momento de prestar as informações aos órgãos competentes e dar minhas explicações. Isso é uma coisa que cabe a mim. Não há crise no país, não há crise no governo. Você acha que isso não tem interferido no dia a dia do governo? Não, de forma alguma. O governo toca a sua vida, trabalha intensamente. Sim, eu não vou negar que é uma questão dirigida à minha pessoa, com forte intensidade, com forte conteúdo político. E como o senhor avalia, por exemplo, o caso do deputado Garotinho, que chegou a referir-se ao senhor como um diamante de 20 milhões de reais, sugerindo uma chantagem para aprovação de propostas de interesse dele no Congresso Nacional? Você acha que isso não afeta o governo? Eu li uma coisa parecida com essa no jornal. Não acredito que o deputado tenha dito isso. Porque não é um procedimento nem muito perto do adequado. Mas disse, ministro. Porque eu tenho dito aos meus colegas do Congresso, aquilo que me couber explicar, eu devo explicações e vou fazê-lo. Jamais eu posso, dentro do governo, trocar um assunto por outro, ou misturar um assunto por outro. O governo está tocando sua vida, as coisas estão acontecendo normalmente, eu enfrento uma questão agora, uma polêmica agora, eu vou fazê-lo pessoalmente, vou trazer isso para a minha responsabilidade
informando os órgãos de controle e dialogando francamente sobre essas questões. É a maneira que eu posso atuar para dirimir dúvidas. Não deixo de respeitar as pessoas que têm dúvidas, Júlio. Eu acho que é natural que as pessoas tenham, respeito isso e digo, tanto você, um repórter, quanto um líder da situação, quanto um líder da oposição. As pessoas têm direito de colocar os homens públicos e pedir a eles explicações sobre qualquer fato. Tá? São duas coisas apenas que eu peço. Não me peçam para expor terceiros. Não me peçam para expor pessoas que nada têm a ver com a discussão. E não me peçam para revelar questões que são reservadas. Agora, nada é secreto. Tudo que eu fiz e todas as atividades que eu fiz estarão disponíveis para todos os órgãos de controle. Mas, ministro, o senhor acha que o senhor é uma pessoa importante que negocia diretamente com o Congresso? O senhor não se sente enfraquecido nessa relação com o Congresso? Júlio, confesso para você que se esse processo me fortalecer ou me enfraquecer no plano pessoal, não é uma questão que me preocupa. Me preocupa, sim, dar explicações adequadas e ter uma avaliação justa sobre isso que está se falando. Mas do ponto de vista momento político, o senhor se sente ainda confortável e com poder para negociar abertamente? Não tem problema em dialogar. Eu não sou responsável pela negociação política do governo. Quem é responsável é o ministro Luiz Sérgio. Eu colaboro com ele nessa atuação. Não, porque no Congresso fala-se muito, e muitos senadores, deputados negociaram com o senhor, até apresentando o senhor como um negociador sempre muito hábil, né? Sim. É por isso que eu faço a pergunta. O senhor tem aí uma importância muito grande nessa negociação? Não, mas não me sinto de nenhuma forma constrangido de realizar todas as discussões com o Congresso Nacional, através do ministro Luiz Sérgio, que é quem é responsável por essa área. Eu sempre o ajudo nessa atribuição e não vejo nenhum constrangimento. Tenho discutido com os deputados e senadores as questões com muita naturalidade. Não nego a você que há um momento de conflito. Não nego a você. Agora, esse conflito se dirige a uma questão relativa à minha pessoa. Não diz respeito aos projetos do governo, não diz respeito aos programas, como o importante programa Brasil Sem Miséria, que a presidenta lançou ontem, tem um grande impacto social no Brasil. Veja, ministro, essa questão desse programa, o principal programa, que inclusive foi colocado pela presidente durante a campanha com muito destaque. Se a gente olha os jornais hoje, houve mais espaço para o fato de o senhor vir a público dar explicações do que para o programa em si. O senhor acha que isso não afeta o andamento do governo? Não afeta o andamento do governo, não. Eu não sou responsável pelo espaço que cada órgão de imprensa dá a cada questão. Quer dizer, a sua instituição, que é extremamente importante, fez ontem uma matéria muito correta, muito importante sobre essa questão, porque o combate à fome no Brasil, a eliminação da miséria no Brasil é um objetivo de todo o país, é muito importante para todos nós. O programa da presidente, que foi a sua questão mais importante durante toda a campanha eleitoral, é que ela preparou durante 5 meses, né? Apresentou ontem, mas preparou durante 5 meses. É um programa de grande importância e de grande profundidade social para o país. Ministro, o senhor chegou a colocar o cargo à disposição da presidente Dilma? Olha, a presidente Dilma tem o meu e de todos, o cargo meu e de todos os ministros. Nós não chegamos a conversar sobre esse assunto, mas não é isso que me prende ao governo. Eu estou aqui para colaborar com a presidente, faço minha atuação no governo. Tudo que eu fiz da iniciativa privada, eu prestei contas relativas a isso e estou muito tranquilo e muito seguro em relação aos procedimentos que tive. Se o Procurador-Geral da República decidir abrir investigação contra o senhor, o que o senhor pensa em fazer? Se você me perguntar isso depois de acontecer, eu lhe dou uma resposta em primeira mão. Mas eu não posso, Júlio, se você me permite, eu não posso responder em hipótese, não é? Quer dizer, a hipótese de vários andamentos, a hipótese de abertura, de não abertura, em relação a isso. Eu te digo que qualquer que seja a decisão dele, vou respeitá-lo e oferecer a ele todos os documentos que forem necessários. Isso acontece na vida política, questionamentos dessa ordem. Nós temos que ter tranquilidade de estar certos do que fizemos, né, e de oferecer as explicações adequadas. Não há coisa, Júlio, mais difícil do que você provar o que não fez. Porque não há materialidade no que não fez. Eu digo a você, não fiz tráfico de influência. Não fiz atuação junto a empresas públicas, representando empresas privadas. Aí como eu te provo isso? Essa é uma boa pergunta. Como o senhor prova isso? Você tem que existir boa fé nas pessoas. Por isso que a lei diz que quando há uma acusação
que é legítima a ver, ela deve vir acompanhada de indícios ou de provas, ou no mínimo de indícios, não é? Por isso que nós precisamos acreditar na boa-fé das pessoas. Eu te digo, não há problema de eu estar em questão as minhas atividades nesse momento, mas eu quero que as pessoas tenham boa-fé, que escutem as explicações, que vejam as documentações enviadas aos órgãos públicos e que eu seja avaliado com justiça, com os meus direitos e meus deveres. O senhor acha que não é legítimo as pessoas desconfiarem que o senhor, pelo fato de estar no setor público, prestou consultoria a empresas privadas, que isso pudesse se misturar? Legítimo. Totalmente. Nenhuma pergunta que você fez, apesar de ser duras perguntas, me ofende, Júlio. Acho absolutamente correto você, como um bom repórter, colocar questões muito diretas em relação a todos os pontos que você tocou. E acho que você pode estar representando, sim, o pensamento de muitas pessoas que podem estar com essas dúvidas. Eu faço absoluta questão de te dar essa ou várias outras entrevistas, se você me der esse privilégio, né, para poder esclarecer essas coisas. Se daqui 5 dias você tiver uma coisa nova, ou alguém lhe colocar uma questão concreta, eu tenho o maior interesse em esclarecer isso para você. Nós também. O senhor se arrependeu de ter tido uma atuação como empresário que gerou toda essa desconfiança hoje? Sinceramente não, porque fiz isso dentro da lei, dentro da maior lisura. Foi uma experiência que eu tive nesse período em que eu fui deputado. Eu tinha condições de tempo para poder fazer também a atuação. Você sabe que não é incomum, né, no parlamento que parlamentares tenham atividade privada, de vários tipos, todas legítimas, dentro da lei, né? Então foi uma experiência que eu fiz. Você sabe que eu sou médico de formação, não é? Eu sou médico sanitarista, claro. Sanitarista, tive atuação na área econômica, fui parlamentar várias vezes e acumulei uma experiência. Existem empresas que valorizam essa experiência que eu tive, um aconselhamento eventualmente que eu possa dar, uma consultoria que eu possa dar. Lhe afirmo que muitas vezes proposições que fiz da minha consultoria tiveram valor para as empresas, quer dizer, foram importantes para as decisões das empresas. Aí, num trabalho como esse, você ensina e aprende ao mesmo tempo. Agora, então, não me arrependo, Júlio, pela única razão de ter feito isso dentro da lei. Agora, ministro, por que o senhor demorou tanto a prestar esses esclarecimentos públicos, se o senhor parece tão seguro de que não cometeu nenhuma irregularidade, não vê nenhum problema ético em todos esses negócios? Por que o senhor demorou 3 semanas para vir a público para esclarecer isso? Por uma razão objetiva. Eu, quando o assunto surgiu e 3 partidos de oposição fizeram uma denúncia ao Procurador-Geral, o Procurador-Geral me mandou uma série de solicitações, de informações. Eu penso que seria indelicado, ou incorreto, ou inadequado, pelo menos, que eu prestasse todas as explicações públicas antes de dar ao Procurador-Geral da República as explicações. Como eu terminei de fazer isso ontem, antes de ontem, na verdade, então a partir de hoje eu posso me manifestar. Algumas pessoas me pediram cópia dos documentos. Não acho correto que eu dê cópia de um documento que eu dei para uma autoridade. Mas eu posso dialogar e vou dialogar a partir desse final de semana com os órgãos de imprensa com naturalidade, sempre entendendo, como eu lhe disse, o homem público tem que estar sujeito a dar explicações. Isso é muito comum e vai acontecer muitas vezes com muitas pessoas. Agora, dentro daquilo que seja razoável, eu também tenho o direito de pedir que as avaliações sejam justas, que as pessoas não se apressem a fazer acusações sem ter o mínimo de indício para fazer uma determinada acusação. Mas isso é só um pedido, as pessoas têm direito de agir como acharem. Agora, ministro, uma curiosidade, por que o senhor comprou um apartamento residencial no nome da empresa e não no nome do senhor? Aquilo foi um investimento da empresa. Veja como funciona isso, eu poderia legalmente, passar os recursos que são dividendos da empresa para a minha conta pessoal, poderia fazer isso e comprar o apartamento em meu nome. É uma opção. Ou ele poderia ser comprado pela empresa como um bem da empresa, como ele é hoje. As duas operações são legais, não há nenhuma, não tem nenhum quesito ético ou legal que diferencie uma operação da outra. São duas opções. Eu fiz uma opção de fazer um investimento da empresa, porque um dia eu posso não querer usar esse apartamento e ele se transformar num investimento da empresa. Hoje eu não uso, pode ser que amanhã eu possa usá-lo, pode ser que mais para frente eu venda esse apartamento. Então ele é, na verdade, um investimento da empresa. Entendeu? Mas o senhor hoje é um homem rico. Eu não me considero rico, eu considero que fui adequadamente
remunerado por serviços que eu prestei, por serviços que eu me dediquei durante 5 anos. Isso, para encerrar. O senhor então vai aguardar o pronunciamento do Procurador-Geral da República para decidir o que fazer? Não vejo, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Você me diz o que eu farei, você me pergunta. O que farei depois da decisão do procurador? Eu lhe convido para vir aqui me perguntar depois da decisão. Está aceito o convite. Eu não posso falar em tese. Já está aceito o convite. Mas lhe prometo lhe atender do mesma forma que te atendi hoje e digo que foi um prazer falar com vocês, apesar das suas duras perguntas, mas eu acho que elas permitem um diálogo franco, aberto e transparente sobre questões que são de interesse público. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos.